Já era noite quando, no interior do estado de Goiás, em um sítio localizado a 3 quilômetros de distância da cidade de Piracanjuba, o senhor José Jacinto Lemos, conhecido por muitos como seu Zezinho, acompanhado da Rosa, sua filha mais velha. A mamãe nos surpreendeu à noite. Estava eu e o papai e não dava prazo de ir buscar a minha avó, que era parteira. A mamãe já começou a passar mal e deu sinal de que estava tudo bem, mas que ele ia nascer logo. E eu tive que ajudar meu pai. Os desconfortos começaram a surgir. As dores, que minutos antes eram amenas e tardias em surpreender a dona Dália, progressivamente, ao adquirir um frequente ritmo, se tornaram severas e enfatizantes. E naquele tempo lá não tinha luz, não tinha energia, né? Era para segurar a lamparina para ele fazer o parto. À luz de uma lamparina, amparada pelas mãos da pequena filha Rosa, ele fez o parto de sua esposa. E através desse trabalho conjunto, nasceu aquele garotão moreno, bem robusto, bonito. O crescimento dele, a mamãe trabalhava muito fora e foi eu mais a que zelei dele. Tanto que ele ali com 1 ano mais ou menos, ele começou a querer me chamar de mãe. Falar, mãe. E eu falava para ele, mãe não, madrinha. Ensinando ele como ele me chamasse. Deveria ter deixado, né? Ele me chamar de mãe. E assim foi. Crescido, quando eu casei, ele estava era um meninão, de 11, 12 anos, mais ou menos. Logo eles vieram para cá também. Quando eu casei, eu vim embora para cá. Morei na casa da minha sogra, até minha primeira menina nascer. E eles vieram para cá também, mudaram para cá. Aí o Vanderlei foi criado aqui, né? Dessa idade, mais ou menos 12 anos para frente. Essa aqui é irmã do pastor Vanderlei. É essa daqui, ó. Você essa vê, daqui né? É essa. Que relíquias de foto, né? O Vanderlei tem uma história sui generis. A gente não tem condição de narrar tudo que passou, porque só ele mesmo é que deve ter a memória disso. Mas aquilo que a gente conviveu, pode sair alguma coisa. Ele teve uma doença na época, eu não sei como seria o nome científico dessa doença, eles falavam Krupp. Krupp era uma infecção de garganta que dava e fechava a respiração da pessoa. Eu lembro deles falarem lá, mamãe contar, e ele mesmo contar, o papai contar, e ele avançava na parede assim para subir. O papai pôs ele aqui nas costas e correu 3 quilômetros com ele nas costas até no arraial. E lá encontrou um farmacêutico, você vê como são as coisas. Tudo me parece que vem de Deus mesmo, porque é um farmacêutico bem precário, talvez nem farmacêutico fosse técnico em farmácia. Então esse farmacêutico tratou dele, abaixo de Deus, foi esse farmacêutico que deu volta nele e curou. Então ele até os 4, 5 anos, ele era um menino assim, ainda fragilizado, ele andava, tinha as perninhas moles, andava cambaleando daquele jeito. A juventude de Vanderlei Pereira de Lemos foi marcada por 2 momentos extremos que o fizeram vivenciar múltiplos contextos e experiências internas intensas. No início da mocidade, aproveitou o que o mundo oferecia. Chegava tarde todas as noites em casa. No entanto, não importava de onde vinha e nem em que tipo de situação estava,
sempre se ajoelhava para orar o Pai Nosso. Antes de dormir, parte dos ensinamentos de sua mãe que lhe ensinara tudo o que sabia sobre Deus. E a mamãe tinha o costume de orar igual os orientais, deitados e daquele jeito, ajoelhada com o rosto no chão. Quando foi um dia, no fim de ano, eu cheguei em casa para passar a virada do ano com ela. Ela estava orando por ele. E eu fiquei escutando ela orando por ele. Eu falei para ela: olha, mamãe, isso aí não tem solução mais não. Isso aí não tem solução não. Só fica se gastando, tirando tempos e tempos de oração. Aí, isso aí não tem solução não. Isso aí não tem conserto mais não. Ela falou para mim: meu filho, você não conhece o poder de Deus. Entre seus 24 e 25 anos, sua vida passou por um processo de metamorfose e foi radicalmente mudada. O coração do jovem, que outrora desejava envolver-se com jogos e demais vícios, enfim foi completamente tomada pela sede de conhecimento acerca da palavra de Deus. Nesse período, Vanderlei buscou compreender mais acerca de Deus ingressando no seminário. Por volta dos anos de 1968, 1969, o pastor Vanderlei Pereira de Lemos estava no estado do Paraná, região sul do Brasil, cursando seminário, procurando obedecer à escala de pregação que havia para os alunos. Ele, seguindo ordens, foi auxiliar uma congregação nas redondezas do estado. Ao chegar no destino esperado, se dirigiu para pregar numa tenda com um número considerável de pessoas, estando ele submetido às condições como a viagem, o envolvimento com o transporte e tantas outras coisas relacionadas. Não dispunha de muito tempo, porém, no pouco tempo que tinha, parou para meditar acerca de um assunto para pregar. Pensando a respeito do que poderia falar, por um momento ele abriu a Bíblia e ela se tornou de capa a capa um compilado de páginas e mais páginas em branco. Ora, como era possível? Diante daquele livro repleto de palavras eternas, ele não encontrava assunto algum que o inspirasse a entrar naquela tenda e conduzir uma mensagem para ajudar o povo. Ele se desesperou, porque tinha que entrar lá e pregar. Os minutos pareciam passar como milésimos de segundos e o cruel relógio estava ali para lembrá-lo disso. Sobre tal pressão, ele ocasionalmente abriu a Bíblia e orou dizendo: Senhor, eu vou fazer um teste. Se o senhor me disser que eu sou chamado, claramente eu vou entrar e pregar. Eu vou subir no púlpito e vou pregar sem mensagem. Com mensagem ou sem mensagem, eu vou pregar. Agora, se o senhor não disser que eu sou chamado, eu vou embora agora, não vou nem entrar, vou abandonar aqui, passar no seminário, pegar minhas coisas e vou embora, nunca mais eu ponho o pé aqui. Aí eu falei para ele: ó, eu vou abrir a Bíblia e vou pôr o dedo. Se aonde o meu dedo tiver não falar sobre dar ministério, eu vou embora. Aí eu fechei os olhos, abri a Bíblia e pus o dedo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, que me teve por fiel, pondo-me no ministério. Naquele momento de intensa busca e desespero, Deus usou essa forma para vindicar o ministério de seu servo. Tempos mais tarde, se viu descrente da doutrina da Trindade, motivo pelo qual foi convidado a se retirar do seminário. Tal fato lhe atingiu como um grande abalo.
o inserindo em um cenário de incerteza e falta de perspectiva do Evangelho em sua própria vida. Essa situação se estendeu até o dia em que um de seus irmãos, Sandoval, lhe fez um convite para ir a um culto, onde ouviu falar pela primeira vez sobre as 7 eras da igreja, que naquele sermão combatia também o trinitarianismo. Esse episódio marcou sua vida, pois ali Deus desfez todas as incertezas e trouxe paz ao seu coração. Não tinha mais jeito. A mensagem que estava sendo pregada era o que o seu coração desejava e cria. Assim, se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, procurou pelo batismo em seu nome e começou a lhe servir com todo o seu ser. E ele sempre foi assim, eloquente para poder pregar. As primeiras pregações dele lá no Tabernáculo da Fé, o pastor Joaquim já pegou ele como discípulo. Ele foi um dos discípulos do pastor Joaquim, como tantos outros foram. Eu só sei que depois ele pregando as primeiras vezes, pregando naquele poder, daquele jeito, a mamãe olhava para mim e sacudia a cabeça e falava, como se dizia, viu? Não te falei? Sobre o poder de Deus. Olhando para a sua velha história, eu estou olhando para a sua realidade, para a realidade. Deus está olhando para cada um de nós. Vocês pensam que, humanamente falando, eu teria condição de estar aqui no púlpito? Eu estou aqui no púlpito porque eu resolvi ter a nobreza, a grandeza de ser mais forte do que a minha própria condição humana, sabendo que eu não sou quero ser, nem tampouco sou o que eu devo ser, mas uma coisa sei, que eu não sou o que eu era antes. Amém. E agora, num quadro como esse, pintado assim, ele pensa assim, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, sendo que eu não sei, não tenho podido identificar, detectar todos os avanços, todos os ataques. Você não tem que preocupar com nada estando dentro. Você não tem que preocupar com nada se você não sair daqui. Você não tem que se preocupar com nada se você estiver no seu lugar. Você está redimido no seu lugar. Você não pode sair ali do seu lugar. Glória a Deus, aleluia. E tem uma coisa ainda, não olhe para as circunstâncias. Eles são seus. O Mamãe não preocupou com a família a ponto de perturbar-se, a ponto de turbar-se. Ele cria, ele descansou naquilo, eles são seus, eles são propriedade de Deus. Você pode crer assim comigo agora? Você diga, eu creio, Senhor. Não importa se você tem um barraco, se você tem uma mansão, se você tem um carro velho, se você tem um carro novo. O que importa é se você está feliz com esse Deus. Se a sua visão é suficiente, você está feliz com esse Deus. Olha, irmãos do céu, me dá vontade de derramar em lágrimas. Mas se cada crente que frequenta esse salão aqui soubesse qual é a felicidade de ter uma igreja para ouvir a verdade. Quanto Deus tem nos livrado. Se nós pudéssemos ver, irmão, a altura que nós já estamos. Trabalhar de maneira que esta vida fraca, frágil, se torne a cada dia mais digna do Evangelho que cremos.
sem desculpa. Naquele dia o diabo pode chegar e dizer assim: ó, Vanderlei falhou. Vanderlei falhou. Aí, o Vanderlei era santo. O Vanderlei era o diabo. O Amâncio era o santo, o Amâncio era o diabo. Aí Deus, tá bom, então o Amâncio era o diabo, Então deixa eu ver aqui. Amâncio era o diabo. Vai. Não, tem nenhum Amâncio aqui não. Ué, tem, ué, eu vi, ué, era o Amâncio mesmo. Aí ele vira para um outro capetão, velho. Escuta aqui, capetão. Não era o Amâncio? Era, eu também vi. Então, espera, deixa eu olhar direito. Não tem nenhum Amâncio aqui, não tem nenhum. Genivaldo, tem nenhum Zé Henrique aqui não. Por quê? Um novo nome. Um velho nome, um novo nome. Olhe para a sua vida. Olha, basta olhar. Hoje você é uma realidade maravilhosa. Você é. Ai, pastor, mas não tem condições. Meu Deus! Abraão e Sara também não tinham. Abraão tinha uma história velha da vida dele, de tantas falhas, de tanta coisa. E Deus não olhou para nada disso. Ele foi lá e escolheu Abraão. Quando eu fui para Nápoles, eu fui solteiro. E lá, por alguns percalços, algumas coisas e tal, eu senti o desejo de me casar. E eu já tinha 30 anos. Foi quando eu comecei a jejuar e orar para que Deus me mostrasse uma esposa, uma companheira. Eu orei a Deus que eu não queria mulher, eu queria companheira. Eu queria uma amiga, uma companheira. E eu tive 3 sinais. Eu nunca tinha nem visto a irmã Marli na igreja. Ela me disse depois que já até tinha alguma coisa, tinha desenvolvido alguma coisa por mim. Já tinha ido na minha casa, já tinha encontrado comigo na casa da minha mãe e tal. Né? Aí eu a vi no sonho, nós dois dentro d'água, com a água pela cintura e ela vestida de noivo. Então foi muito claro. O segundo sinal desapareceu da minha mente, eu não lembro mais. O terceiro houve um rebatismo, né, que eles chamam de rebatismo. O pastor Joaquim me convidou para poder batizar quase 3.000 pessoas, ou mais de 3.000 pessoas. Então eu me lembro perfeitamente, era um tanque de água bem grande, o pastor Manuel Pontes, falecido, ficou assim, eu fiquei no meio e o pastor Joaquim ficou ao meu lado. Então fizeram uma fila indiana de muitos metros mesmo, que era muita gente. Aí as pessoas chegavam assim, uma ia para ele, outra ia para o outro, outra vinha para mim. Aí eu olhei lá atrás, assim na fila, eu vi a irmã Marli com o braço cruzado. Aí eu peguei, baixei a cabeça e orei, falei, ó Senhor, como último sinal, que eu a batize.
que seja eu que a batize. Aí baixei a cabeça para não ter a tentação de contar, para ver se ia dar certo. Eu batizei uma assim, orei por ele, quando eu virei, ela estava bem na minha frente. Assim. Aí eu falei com ela e me casei com ela. Creio que nós fomos predestinados um para o outro, para ter os filhos que temos, né? Ter a igreja que temos, morar no lugar que moramos e termos vocês todos que nos foram dados por Deus, por causa desse início de tudo. Então, pastor Vanderlei, aqui está. Agradeço a Deus por meu marido. Lá em casa, ele é um grande marido, um grande pai, um grande avô. Aqui na igreja, para mim, ele é um grande pastor. E eu agradeço a Deus por isso. O ministério de um homem chamado por Deus não é dado por imposição de mãos humanas, tampouco pelo querer humano. Um homem verdadeiramente comissionado recebe de Deus seu ministério, com um propósito vivo e real. Em 1976, guiado por Deus, o pastor Vanderlei toma uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Muda com a sua família, agora com 3 filhos, para Minas Gerais. Nessa ocasião, o irmão Manuel Gonçalves e a família o acompanham. A mãe do pastor Vanderlei, ela foi uma vez visitar Iporá e ela estava com câncer. Ela já estava bem velha, bem velhinha, com câncer. Então eu saí, mais o pastor, um dia, nós fomos até a fazenda do meu pai e tinha, na beira do Rio Claro, tinha uma mata de lima, umas limas vermelhas grandes, e nós fomos lá para buscar lima para a irmã Dália, para ela chupar, ela sentir-se confortável. E ela me chamou no canto lá, sem o pastor saber, ela me chamou dentro do quarto e me pediu que eu não deixasse o pastor Vanderlei, que eu acompanhasse ele no lugar onde ele fosse, eu acompanhasse ele, que se eu prometia para ela, antes dela morrer, que eu acompanharia. Então, isso aconteceu sem ele saber. E sem ao menos ter decisões nenhuma na vida do pastor, porque as decisões viriam depois. E eu estava trabalhando lá no terreno do meu pai, fazendo uma cerca de arame, me chamou lá no carro, foi onde ele deu o aviso que tinha um chamado de Deus para Minas Gerais e que ele viria embora. Aí eu fiquei muito triste com aquilo, eu baixei a cabeça e falei, pastor, mas então o senhor teve o chamado, quer dizer que o senhor vai deixar Iporá? Ele falou assim, não, só que eu tenho uma novidade para você. Aí eu falei assim, o que é, pastor? Ele falou assim, eu queria que o irmão fosse comigo, porque eu sou um irmão da minha confiança, e eu queria que o senhor fosse comigo, porque lá em Belo Horizonte tem lugares lá de irmãos que são visitados, e eu queria que o irmão fosse comigo, porque eu sou uma pessoa da minha confiança. Aí eu respondi para ele, falei assim, ó, pastor Vanderlei, desde que eu aceitei minha vida, entreguei minha vida a Jesus Cristo,
aceitei a mensagem do profeta, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Então, no lugar aonde Deus quiser que eu vá, eu vou. Se é para mim ir para Minas, eu vou com o senhor. Ele falou assim, vamos orar, vamos pôr na mão de Deus. Eu sei que um dia o caminhão chegou na minha porta, a mudança dele já estava encarretada, e eu pus os meus bagulhos, que eram poucos, né? E pus junto. E o que nós tínhamos para nós trazermos para Minas Gerais era 3 sacos de arroz que eu tinha guardado lá na casa dele. Eu acho que era 3, não sei se era 3 ou 4 sacos. E eu tinha 2 sacos de feijão. Nós pusemos no caminhão e trouxemos esse mantimento para nós aqui, para nós mantermos aqui. E são recebidos pelo pastor José Couto. Em pouco mais de um ano, foram batizadas mais de 400 pessoas, tornando-se necessário alugar galpões pouco adequados para uma igreja. Foram necessárias 5 mudanças de endereço. Seguiram-se anos de muito trabalho, não só em Belo Horizonte, mas também em 19 cidades no interior de Minas Gerais. Entenda a igreja não como um lugar só de reunião. Não entenda a igreja como uma comunidade. Igreja é um corpo. Comunidade, um ou outro, ou 10 ou 20 ou 100, pode se relaxar e não está nem aí com a igreja. Agora, se você é eleito e membro da noiva, você faz parte do corpo, da parte do corpo que se reúne aqui. Se não, você está dispensado. Procure o lugar que te satisfaça. No mundo religioso, no mundo político, no mundo que você quiser ver, não há Deus. Não tem Deus. Quer que eu diga uma coisa para você? Um jacaré tem mais Deus do que uma denominação. Um cachorro tem mais de Deus do que uma denominação. Uma árvore, um vento. O altar perdeu a importância. Sabe o que o irmão Branham fala para nós, Manuel? Não há cristianismo com o altar baleado, vamos dizer assim, desmoronado. Tem que construir o altar. O altar é a parte mais importante desta igreja. A ponto de não ser qualquer um que pode pisar aqui. Olha, mas o senhor é mais fraco que o outro. Eu não estou falando de fraqueza e fortaleza, eu estou falando de chamamento. De saber que não pode. Nós não ganhamos pessoas para Jesus tentando agradar as pessoas. Nós ganhamos as pessoas para Jesus mostrando o estado que elas estão e que precisam de Jesus. O diabo é desse jeito, ele sabe que ele vai perder, mas ele vem para o jogo, ele vem para o confronto, sabe que ele vai levar de 10-0 fora um passeio. Mas ele vem para o confronto. Ele sabe disso, que com o eleito tem desse negócio. Então, ele vai perder todas as vezes. Olha, porque o eleito é Deus expressado na terra. O eleito é a expressão do que Deus pensou. Pode vir, capeta, com todos os seus planos.
mas tem o livre-arbítrio. Mas os eleitos tomam o livre-arbítrio não para fazer o que quer, para dizer não para Satanás. Eles têm o direito de dizer: capeta, eu não te quero. Você não está vendo que eu não gosto do seu? Você é feio, você é tudo. Isso é o livre-arbítrio. Ou boa vontade para com os homens. Que boa vontade, ele. Que boa vontade. É tão bom quando a gente vê uma pessoa que nos ajuda com boa vontade. Assim como é ruim quando a gente vê uma pessoa que não quer nos ajudar e forçosamente está ajudando. Por isso nós devemos ter boa vontade. Boa vontade com a igreja, boa vontade com o pastor, boa vontade com sua família, boa vontade com os cultos, como disse o irmão Júlio, boa vontade até com o horário. Para que nós possamos reconhecer a boa vontade de Deus em ter nos elegido e posto aqui dentro desta casa. Nunca perca a gratidão, meu irmão. Não! Cuidado com os passos que você vai dar, porque podem ser passos ingratos com esta igreja aqui, ó, com esta casa aqui, ó. A igreja de Belo Horizonte viveu 26 anos em prédios alugados, desde 1976, que o pastor Vanderlei veio para Betim. Creio que nós passamos por 4 endereços em Belo Horizonte. Rua Varginha, 2 endereços na Rua 7 Lagoas e um período de uns 2 anos na Rua Pedro Lessa. Isso incomodava o pastor Vanderlei, assim como todo pai de família se incomoda por não ter uma casa própria. E eu creio que, por volta do ano de 1997, 97, 98, 99, a igreja viveu um período de busca por ideias de como arrecadar dinheiro suficiente para comprar um terreno de tamanho suficiente para fazer a igreja, para acomodar aqueles irmãos que já congregavam ali e outros que viriam e vieram. Então eu me lembro de algumas reuniões, alguém falando de uma certa ideia. Nós tivemos a ideia de arrecadar dinheiro através de uns carnês. A igreja pegava um carnê e pagava durante alguns meses. Eu me lembro que em uma reunião o pastor Vanderlei disse assim: eu tenho algo no meu coração, mas eu preciso de confirmação disso. E naquela reunião alguém se levantou e disse assim: pastor, por que é que a gente não dobra os dízimos? Ao invés de 10%, a gente passa a entregar 20%. O pastor ficou calado ali e a reunião continuou. Depois alguém se levantou e disse: eu creio que dobrar os dízimos seria a opção mais viável. O pastor continuou ali em silêncio, até que uma terceira pessoa, no decorrer da reunião, disse a mesma coisa. Então o pastor disse assim: olha, pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmado. Esse era o desejo que eu tinha no coração, mas para um pastor expor isso ficaria um tanto quanto suspeito, né? E aquilo então foi provado ser a vontade de Deus. Dobramos os nossos dízimos, eu não me lembro por quanto tempo, e surgiu o terreno onde a igreja é hoje como uma opção. Lembro que surgiram em outros 2 locais, outros lugares, mas não era suficiente, não
não deu aquela conexão necessária como sendo essa é a vontade de Deus. Então, surgiu esse terreno que a igreja está hoje, foi apresentado para a igreja, o valor era compatível e tal, e assim foi feito. Adquiriu-se então o terreno. Quando adquiriu, e aí projeto para fazer a construção, tem que fazer dessa e daquela forma. Nesse meio tempo ali surgiram oposições. Muitas pessoas, até obreiros do púlpito, achavam que o arrebatamento se daria muito em breve e não tinha necessidade de construir, e aí encontravam parágrafos nas mensagens do irmão Brana, falando de igrejas investindo em templos que parecem elefantes brancos. Eu me lembro dessa época, escutar muito essa expressão, né? Elefantes brancos, construindo elefantes brancos, ao invés de investir esse dinheiro em evangelismo e trazer almas. Então, o pastor Vanderlei enfrentou uma oposição muito grande nisso. E essa oposição não vinha de pessoas apagadas, mas de gente influente. A gente comumente ouvia comentários entre uns e outros. Na época eu era apenas um jovem, recém-casado ali, mas ouvia isso. Algumas pessoas vinham e diziam: o que você acha dessa construção? Não tinha que investir esse dinheiro em almas, e essa coisa toda, né? O certo é que o pastor Vanderlei perseverou. Vamos comprar, vamos fazer a igreja, E assim foi feito. Adquiriu-se uma parte desse terreno, a igreja já havia dobrado seus dízimos, tinha carnês, já havia feito muitas formas de arrecadação, e um dia surgiu a possibilidade de mais um lote, agregado àqueles outros que já haviam sido comprados já. E em meio a tudo isso, o pastor Vanderlei disse assim: nós precisamos de uma oferta a mais para comprar um outro lote que está lá, porque vai ser necessário. Hoje é o lote que temos a tesouraria, a entrada da igreja, as escadas. Eu naquela época entrei, eu guardo isso porque foi de grande testemunho para mim. Meu salário estava completamente comprometido, né? E aí o pastor Vanderlei disse assim: eu preciso de tantas pessoas que deem uma oferta de R$100. R$100 não é nada. Se você fizer o cálculo, o meu salário era 300. Os dízimos dobrados, 60. Eu pagava uma prestação de um carro na época de 100 e ainda ia assumir esse compromisso de mais 100. Então o salário iria todo ali. E foi feito assim. Isso é um caso à parte, mas Deus supriu essa... Não é nem suprir. Deus assumiu essa oferta. Eu não tive que dar, foi Deus quem deu. Foi Deus que proveu os recursos ali. A igreja abraçou, assim como eu sou uma voz, mas a igreja inteira abraçou e nós compramos o terreno. Então a igreja agora tinha o terreno, a igreja tinha o terreno. E eu me lembro de que o pastor Vanderlei convidou meu pai, na época administrador da igreja, na época da construção, meu pai, falecido pastor José de Paula, e o irmão Messias eram administradores nesse tempo de compra e construção da igreja. Me lembro também do irmão Jackson, também falecido, o pastor José Henrique. Foram homens que estiveram ali à frente dessas ofertas, dessa aquisição, dessa construção. Algumas cabeças apoiaram o pastor Vanderlei, trouxeram ideias, trouxeram projetos, e um grupo de homens, creio que inspirados por Deus, assim como Deus ungiu homens para estarem ao lado de Salomão
da construção do templo. Mas aí, o meu pai veio com o pastor Vanderlei para nós vermos o lote. E a gente veio no carro ali numa expectativa, o pastor no carro à frente e nós atrás, comentando, a igreja agora vai ter um lote. Quando nós chegamos naquilo que era chamado de lote, nós pensamos, meu Deus, onde o pastor está com a cabeça? Não era lote, era uma cratera, era uma coisa assim, horrível. Horrível seria uma palavra branda. Nós temos um terreno ao lado da igreja aqui que dá uma demonstração do que era. Mas até essa aparência do lote, Deus havia dado para o pastor Vanderlei como que uma visão. Era um lugar muito sujo, muito cheio de buracos, crateras ali, porque o terreno é muito acidentado e a enxurrada foi cortando esse terreno. E o pastor teve uma visão de uns homenzinhos vestidos assim como uma roupa de astronauta, meio aluminizada, e eles diziam para o pastor, o que você vai fazer aqui? Ele disse, eu vou construir a igreja, que a igreja vai ser aqui. Eles disseram, não, aqui não vai ser não. O pastor disse, eu vou fazer a igreja aqui. Aquilo foi uma batalha espiritual. O certo é que começou então a construção. E os irmãos vinham, feriados, finais de semana, domingos, a gente vinha para a igreja e nós começamos a nos tornar uma família, porque todo mundo largou as suas roupinhas de irem aos cultos e começou a trabalhar. Os macacões, né, os uniformes, as botinas, as roupas sujas de concreto foram nos igualando. Ninguém vem com roupas diferentes para uma construção. Todo mundo ali se iguala. E na hora de comer, todo mundo assentado no chão. Eu creio que tem até uma foto do pastor Vanderlei sentado no chão aqui, com uma marmita na mão. As irmãs vinham para fazer comida nos fogões a lenha, improvisados. E aquilo foi nos dando uma conotação de família. A igreja passou a ser uma grande e verdadeira família, um comprometimento, isso sim eu poderia chamar de um verdadeiro companheirismo, porque eram todos em prol de tirar o peso de um. E aí, serviços aqui era aos montes, né? Eu me lembro que aqui, no trabalho da construção, foi onde eu conheci hoje o pastor Samuel Alves, né? Que hoje está lá em Goiânia. Era só um menino. E o meu pai, na época, conduzindo os trabalhos, colocou aquele menino para me ajudar. Então, nós dois fizemos uma dupla de quase pedreiro e quase servente. Mas nós nos amamos ali, amigos mais chegados que um irmão. Por quê? Pelo trabalho. Não só ele, como outros. E trabalhos difíceis. Eu lembro de ter dia que tinha 90 irmãos trabalhando aqui, carregando, pela dificuldade do terreno, carregando como formiguinhas, latas de concreto. Até lá em cima estávamos fazendo muro. Me lembro do saudoso irmão Valdir, né? E ele, já um velho, mestre de obra, e muitos meninos, com muito entusiasmo, mas sem experiência. E aí eu falava assim, ô irmão Lelei, eu não aguento esses meninos, irmão Lelei, eles não querem trabalhar. E quem tinha um pouco mais de experiência no serviço ficava amigo do irmão Valdir, né? Eu quero o irmão Lelei com Samuelzão aqui comigo. E a gente pegou muito serviço difícil. Mas isso foi incrível, foi maravilhoso. E os meninos também foram melhorando ali, né? Se tornaram grandes irmãos hoje entre nós. Foi muito bom. E o pastor Vanderlei, ele vinha sempre.
A gente estava acostumado a ver o pastor, só aquele pastorzão ali, de terno e duro. Mas na construção ele era um amigo ali, contando experiências, e falava demais das dificuldades que tinha que vencer aqui para conseguir levar a obra a cabo. Eu me lembro que ele precisou fazer uma parte aqui na igreja, que hoje, por muito tempo, funcionou a escolinha das crianças, tem o banheiro masculino, nós estamos fazendo algumas adaptações para algumas salas ali. E um dia o pastor veio uma ideia assim, eu precisava desaterrar isso aqui, mas não tinha dinheiro. E aí ele negociou um carro que ele tinha com o rapaz da máquina, né? Deu aquele carro e o rapaz fez o desaterro aqui para nós. Na época, o pastor Vanderlei deu uma casa lá em Sete Lagoas. Eu sei que muitas coisas, muitos negócios, irmãos deram blocos, outros deram areia, outros contribuíam com dinheiro, outros vinham trabalhar. O pastor entrou com imóvel, com carro. Na época, o pastor passou a andar num Fiat 147. Isso também foi motivo de crítica, né? O homem está andando num carro desse, uma hora dessa vai entrar num acidente com um carro assim. Mas o pastor abriu mão de tudo e Deus, com certeza, depois recompensou tudo também, tanto para ele como para nós. Mas eu creio que a maior das recompensas foi quando a gente pôde ver a igreja pronta. Irmãos, vocês que não participaram daquele tempo, não estavam aqui ainda, alguns eram muito criança, outros nem nascidos eram. É meio que assim, você não tem ideia da sensação da conquista. Que emoção, que coisa. E eu lembro que o pastor começou a ser pressionado também para... Pastor, vamos para a igreja do jeito que tá, vamos parar de pagar aluguel. A gente podia ir para lá e... Aí o pastor disse, não, eu lembro que ele usava a expressão assim, nós só vamos entrar lá quando estiver cheirando tinta. E aí, muito trabalho, muita coisa. Quando foi 2002, marcou-se a inauguração da igreja. Que momento, que sensação, que culto. Nós tivemos aqui culto só na base, nos alicerces da igreja. A igreja veio toda, nós ficamos todo mundo em pé e fez um púlpito ali. Eu creio que foi um caminhão que foi colocado lá para a gente reunir. E nós tivemos um culto com a igreja ainda sem as paredes, só a terraplanagem aqui. Foi maravilhoso, foi incrível, né? Mas esse comprometimento, esse companheirismo, isso ia crescendo e foi eliminando os argumentos da oposição. As pessoas foram... A melhor maneira de eliminar a oposição é resultado. O trabalho foi vindo, foi crescendo, o amor pelo trabalho foi aumentando ainda mais. E aí a igreja chegou ao estado de concluído. Concluído assim, a igreja era de verdade muito diferente do que é hoje. Era um galpão pintado, bonito, mas não tinha a visão técnica de que tem hoje. A igreja precisa de uma acústica, de um sistema de som eficiente. E para ser eficiente, o som não pode reverberar. E se você só soltar mais e mais som dentro de um lugar que não tem uma acústica adequada, aquilo fica difícil. Mas era isso que tinha. O forro foi feito de PVC. PVC para acústica é um veneno, né? Mas foi feito, a igreja era maravilhosa, era linda, nós estávamos felizes e tudo. E aí foi começando, então, essa visão de que
olha, tem algumas coisas que precisam ser feitas, ser melhoradas. Nós temos 4 paredes, embora muito bem feita, a estrutura dessa igreja é incrível, é fantástica, porque o pastor Vanderlei sempre muito criterioso com a segurança e o engenheiro, Dr. Baroni, rigoroso. Então, tudo tinha que ser feito com critério de segurança acima de tudo. E como a igreja é feita num lugar um lugar muito acidentado, de barrancos e tudo, ele não pode fazer qualquer coisa. Tem que ser muito bem feito. E assim foi. Qualquer pessoa pode vir aqui hoje procurar uma trinca depois de 20 anos já construída. Não existe trinca na igreja. Não tem uma rachadura em nada. Por quê? Porque foi muito bem feito. Mas para ser muito bem feito tem muito gasto. Mas não era feito com as especificações para som, para barulho, para multidão. E a igreja viveu algum tempo aqui assim, já entendendo que seria necessário um grande investimento para fazer um trabalho de acústica. Só que em meio a isso, quando começaram as escavações, surgiu umas trincas nas casas ao redor, porque as casas dos vizinhos também são casas antigas, né? A igreja passou por um processo, uma ação na justiça de uma vizinha, advogada aqui, e ela processou a igreja pelos danos da casa dela. Foi descoberto pela perícia que não era por causa da obra da igreja, mas mesmo assim o pastor Vanderlei pagou. Então a igreja, mesmo construindo, teve que gastar com vizinhos. E eu penso que todo lugar onde se constrói uma igreja, surge uma rejeição dos vizinhos por causa dos movimentos, por causa do barulho, por causa de muitas coisas assim. Então a gente também adquiriu esse problema. E aí, quando veio o povo, barulho na rua, barulho na igreja, movimentos constantes, isso começa a despertar nos vizinhos um incômodo, né? Então nós fomos 3 vezes acionados na justiça por barulhos. Nós fizemos um trabalho, uma época, assim, eu não digo que fez um trabalho de acústica, fez mais um tratamento de som, para que o som aqui dentro ficasse mais agradável de se ouvir. Mas ainda assim esse som saía para fora e começou a exigir uma vedação da igreja. Vedar uma igreja dessa, com muitos instrumentos ligados, com som, com 1000 pessoas cantando, gritando. Isso seria um trabalho incrível, grande, custoso. Mas, para quem construiu do nada, e dentro de 1 ano e meio nós fizemos aqui coisa que, quem sabe, uma empreiteira levaria uns 3, era só confiar outra vez em Deus e partir então para essa nova etapa. Eu sei que depois de construída a igreja, alguns dos opositores se sentiram sem ambiente para estar entre nós. Isso foi desligando algumas pessoas e nós ficamos só aquela família reunida, aqueles que se comprometeram ficaram ali. Deus deu uma nova etapa para a igreja. Deus fez uma reformulação no ministério. Tudo por Deus. Eu lembro do pastor Vanderlei agindo de uma forma incompreensível para mim. Porque eu vi o pastor Vanderlei tratando pessoas que se opuseram, que agrediram
verbalmente, espiritualmente, aquilo era uma agressão. E o pastor tratou aquelas pessoas como amigos, como irmãos. Eu me lembro de... eu creio que logo depois que a gente inaugurou, foi feito um encontro de pastores para decidir algumas coisas, até para decidir o início do que é hoje a Gravações Crentes da Bíblia, né? A organização Crentes da Bíblia. Ela é uma organização nossa que eu digo, ela não é de uma igreja específica, onde ela está lá em Chapecó. Chapecó é a administração dessa associação que é de todos os pastores do Brasil. Aquilo foi decidido aqui em Belo Horizonte, o início, o trabalho. Vieram alguns irmãos do Canadá e eles queriam financiar aquilo. Eu lembro do pastor Vanderlei se levantando com a sua maneira assim, disse assim: pastores do Brasil, nós não podemos ser dependentes de investimento de fora, vamos fazer isso nós mesmos. Aquilo foi até mal recebido por alguns, como que, olha, não quer receber. Mas o pastor Vanderlei, ele nunca teve essa visão de colono. Ele sempre teve a visão independente de que trabalhos nossos têm que ser feito, executado por nós mesmos. Aquilo deu uma sacudida nos pastores do Brasil e deu uma certa ferida em quem estava vindo para patrocinar. Ele disse: não, nós precisamos de dinheiro de fora não, vamos fazer nós mesmos. E maravilha, foi feito e está sendo feito por nós até hoje. O escritório Crentes da Bíblia, ele é mantido só pelos pastores do Brasil, pelo o valor das ofertas. Nas mensagens, mantém tudo ali. Muito bem administrado, diga-se de passagem, vale lembrar aqui, pelo pastor Daniel e pastor Febrônio ali, a igreja de Chapecó, muito bem administrado, mas são recursos próprios de quem? Dos pastores no Brasil, sem depender. Veio apenas o projeto, então foi aceito o projeto do Canadá, pastor Ed Bisco, irmão Anthony Abbas, eu creio. Mas nós aceitamos e assumimos esse trabalho. Nesse tempo ali, alguns irmãos, um dos irmãos que se opunham demais à construção aqui, estava aqui e ele passou mal. Eu me lembro do pastor Vanderlei com todo cuidado com ele, assim, dizendo: irmão, tem um quarto, foi feito um escritório muito bem feito, com quarto, com banheiro aqui na igreja, e o pastor ofereceu o seu quarto para aquele irmão se deitar, para que ele se refizesse ali da sua fadiga. E eu estava olhando aquilo e eu pensei: o pastor passa por tanto problema e agora está tratando assim. Me lembro de uma ocasião, estava viajando eu, o pastor Vanderlei, meu pai. Nós passamos na casa de um irmão que havia se oposto muito mesmo à obra, e aquele irmão estava construindo. E aí o pastor Vanderlei falou com meu pai: irmão Zé, nós temos algum saldo na tesouraria? Meu pai disse: tem. Quando nós chegarmos lá, faz uma transferência para esse irmão. Mas não é possível. Como assim? A pessoa não concorda. Mas eu entendo hoje que essa é a maneira de agir com as oposições. Não é criando uma guerra, não é enfrentando de porretes, é tratando como Eliseu mandou o rei de Israel tratar aquele exército que Eliseu havia cegado e trouxe para o meio, na praça de Israel. O rei disse assim: meu senhor, a gente pode eliminar eles? O quê? Eliminar? Não, dá água, dá pão, eles estão com fome. Deu pão e água e eles foram embora assustados e envergonhados. E essa foi a maneira que o pastor Vanderlei enfrentou as suas oposições
E eu, como, primeiro, um jovem apenas, depois um jovem marido e depois um jovem obreiro, estava ali observando esses acontecimentos. E eu creio que é por isso que a igreja está na posição que está. Eu me lembro de alguém perguntando ao pastor Vanderlei, num encontro num encontro internacional, fora do Brasil aqui, veio um pastor, não me lembro de onde, o pastor Vanderlei sabe bem, e perguntou ao pastor Vanderlei assim: pastor Vanderlei, qual é o segredo do seu ministério, do seu trabalho lá? Aí o pastor Vanderlei disse para ele assim: não sei, eu não sei. Mas eu aqui nas minhas avaliações, eu posso arriscar uma resposta. O segredo é só um chamado. Não é uma técnica, não é um projeto, é ser chamado. Ser chamado para aquele lugar. E eu creio que dentro desse trabalho nosso aqui, nós vamos nos lembrar de quando e como e por que o pastor Vanderlei veio para Belo Horizonte. Já que havia outra pessoa, o pastor Wilson Cordeiro, pai do pastor Weber, lá do Rio de Janeiro, ele veio para cá primeiro, mas a esposa dele não se adaptou aqui com a comida, com o lugar. Pastor Vanderlei, o senhor não quer ir para lá? Ir para lá? Mas o pastor Vanderlei tinha estado na rodoviária de Belo Horizonte uma vez, olhando para essa cidade. Será que não tem eleitos aqui? Será que aqui não vai ter uma obra? Será? Meu Deus, mas que cidade é essa? Olhando só aquilo que a panorâmica da rodoviária podia dar para ele. É 1 ou 2 bairros só, mas a cidade estava acima de 1 ou 2 bairros, milhares de vezes, né? Então, foi demonstrado um chamado, e obedecer esse chamado, eu creio, que é o segredo do pastor. Veio e aqui se estabeleceu e fez o que Deus queria que fosse feito. Então, penso que essa parte da construção da igreja tem tantos detalhes, mas eu poderia dizer que essa é uma síntese daquilo que foi feito. Essa igreja foi construída com renúncia, sacrifício e louvores, porque nós vimos trabalhar com alegria, glorificando a Deus, e aquilo foi um entusiasmo muito grande. O profeta disse que se nós não conseguirmos fazer as coisas com entusiasmo, nós não fazemos nada. A igreja foi inaugurada assim no ano de 2002 e para nós foi uma etapa como um presente para a igreja, tanto para o pastor Vanderlei como para nós que aqui estávamos. Um tempo maravilhoso, de recordações maravilhosas, e que nós levaríamos horas e horas, e quem sabe dias, contando detalhes aqui. Todas as vezes que uma pessoa me pergunta onde eu nasci, eu digo assim: o que eu sou? Eu digo: olha, eu sou goiano de nascimento e mineiro de coração. Porque eu não suporto mais, que os irmãos de lá entendam isso. Eu vou lá em Goiás, eu fico 1 dia ou 2, não acho lugar para ir mais. Por quê? Porque quase tudo de bom, e eu incluo as lutas ferrenhas que eu tive com Satanás, com inimigos, com tudo aqui, até nós estarmos onde estamos, foi aqui, foi para cá que Deus me trouxe, foi para cá que eu nasci, foi por causa daqui que eu nasci. Então como que eu não vou amar aqui? Eu não estou querendo soltar vocês não. Conversei-lhe.
Mas aqui é assim, né, irmão Natal? Aqui é, irmão. Irmão Eversto, desculpa, irmão Eversto, eu esqueço o nome deles. Irmão Eversto, filho de Deus, fiel. Nós somos irmãos. Que coisa grandiosa, né, Lê? Nós somos irmãos de uma família só. Estou com vontade de abraçar vocês assim, literalmente, ó. Não dá tempo, mas dá vontade de ficar lá na porta, né? Mas eu vou dar um abraço aqui, não. Vocês fazem assim. Ó, mas tem que apertar, não faz abraço de outra. Não precisa ser do Mão Messina nem do Mão Manel, mas vamos lá, de cristão. Vamos? Glória a Deus, amém. Amém, privilégio nosso, privilégio. Depois de uma grande história, nos resta colher os frutos de tudo isso. Muitos homens tiveram grandes histórias, porém, sem frutos. Mas, ao olharmos para as nossas vidas hoje, nós podemos entender como frutos deste ministério, frutos desses acontecimentos, e entender que nada disso foi um acaso. Tudo era um projeto de Deus que foi sendo manifestado em cada pequeno lance dessa história. Para nós deixarmos a história ainda mais bíblica, vamos colocar aqui o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós sabemos que o pastor Vanderlei, em muitos momentos da sua vida, pela história, esteve rodeado de ímpios, esteve rodeado de conselhos que, se fossem absorvidos impiamente, destruiria o resultado da sua história. Mas ele não andou de acordo com aqueles conselhos. Aquilo não influenciou nas suas decisões. Pelo contrário, quantas vezes nós que o seguimos há tantos anos, vimos que ele tinha a oportunidade de tomar determinados conselhos. E isso seria hoje não essa bela história, mas um grande desastre. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Esse homem que não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter? Parar nele. Passar por ele é uma coisa, parar nesse caminho é outra coisa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos um pastor que nunca escarneceu da palavra, como vimos em muitos momentos homens admirados debocharem da própria palavra de Deus. Mas eu quero usar aqui uma palavra do próprio pastor Vanderlei. Eu não soneguei à igreja o direito de conhecer toda a palavra. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem anda com o pastor Vanderlei sabe que, ainda que ele esteja no seu tempo de folga, de vida secular, de idas ao médico, de roda de amigos, de conversas, a lei do Senhor está sempre ali. Isso é errado, não faça isso. Olha, isso não deve ser feito. Quantas vezes você já presenciou isso? Eu já presenciei isso. Agora, qual o fruto disso? O fruto disso é que nos fez buscar sempre
a excelência dos nossos trabalhos. Já atingimos? Isso nós não podemos dizer se sim ou se não. Mas você sabe, como igreja aqui, que todos nós, seja do ministério, aqui em atuação, ou aqueles que aqui passaram e nasceram, ou seja, você, irmão, igreja, músico, diácono, todos nós trabalhamos pensando nessa excelência. Por quê? Por causa de saber que o nosso pastor está sempre meditando na lei do Senhor, e se algo no nosso trabalho não se enquadrar naquela lei, ele vai dizer, isso está errado. Mas veja, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Você já viu o pastor tentando adiantar cumprimento de escrituras? Não. Podemos tomar aqui um título da mensagem do profeta Irmão Brana, que se enquadraria com as mensagens que nós ouvimos durante esses 50 anos de ministério. Alimento espiritual no seu devido tempo. Nem antes. Nós não comemos a comida da era passada, mas nós também não vivemos de pressuposições, não vivemos de deduções escriturísticas. Alimento espiritual para o seu devido tempo. A qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você concorda que essas palavras encaixam ali? Porque se nós formos olhar, nós somos tanto frutos como folhas, já que o profeta Irmão Brana diz que as folhas da árvore da vida é companheirismo. Não é? O companheirismo não cai. As contendas não chegam para tirar de nós a oportunidade de estarmos juntos. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quantas coisas nós já vimos espalhar aí. E Deus nos deu a graça de estar debaixo de um ministério que tem permanecido. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha para quantos outros ministérios saíram desse ministério. Aqui mesmo, quantos obreiros nós temos em atuação, quantos já foram enviados, quantos estão estabelecidos nos seus lugares, quantas cidades aqui em Minas Gerais e até em outros estados têm ministérios saídos desse ministério do pastor Wanderley. Frutos que prosperaram. Tudo quanto fizer, prosperará. É para nós um motivo de grande alegria podermos comemorar, celebrar 50 anos de uma história de vitória. Onde está a vitória? Nós todos, debaixo desse ministério, significamos a vitória do plano de Deus, lá muitos anos atrás, que hoje está manifestado diante de nós. Alguém poderia dizer assim, eu acho que não vai dar certo, lá atrás. E hoje? Qual seria o conceito que nós aqui, as pessoas fora, outros pastores, amigos, inimigos, desafetos, admiradores, qual o conceito? É realmente uma vitória do amor divino.
só de Deus se consegue extrair, pois no Calvário me deu sua vida. Nasci de novo pra meu Deus servir. Estou vazio da maldade do mundo e a minha vida pra Ele ofertei. Da gloriosa fonte do Espírito a minha sede plena saciei. Ó, vem buscar-me, meu Salvador, vem dar alento pra minha dor. Meu coração clama por ti, eu te espero, vem me acudir, para levar-me até o céu e dos meus olhos tirar o véu, usando sangue pra me limpar o meu espírito